Muito bom estar com vocês hoje para iniciar o ano. E nós vamos tirar as próximas semanas, os próximos 4 domingos, e fazer uma série dentro da série de Atos. E vai ser sobre dedicação. E realmente qual é o espírito ou a intenção do discípulo de Cristo, né? Qual é sua motivação e quais são suas práticas? E dentro a razão que nós escolhemos esse tema é porque dentro de Atos vocês vão lembrar que a gente leu sobre aquele momento do início da igreja primitiva, né? Que quando o Espírito desceu sobre os apóstolos e o povo, quando eles ouviram da pregação de Pedro e perceberam e ficaram comovidos com o fato que eles tinham matado o autor da vida, eles responderam em arrependimento. A gente acabou de cantar sobre quebrantamento. E eles ficaram quebrantados e surpreendidos com a graça de Deus, né? Porque não era de esperar que Pedro ia pregar sobre a possibilidade de perdão, né? Mas quando ele falou com eles e falaram com eles que eles tinham matado, crucificado o Filho de Deus, ele no mesmo instante ele ofereceu o perdão de Deus. Mas qual foi a atitude deles a partir disso, né? Eles estavam cheios de alegria, de sinceridade de coração, cheios do temor a Deus. Mas qual foi a atitude deles a partir disso? A gente leu em Atos 2 que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. E então nós podemos ver que eles tinham uma dedicação e algumas práticas, né? Não era somente fazer parte de um grupo ou ter certas informações, mas realmente existia um estilo e prática de vida que representava agora eles como discípulos de Cristo, né? O teólogo R. Albert Mohler Jr., ele escreveu assim: os recém-regenerados, arrependidos e batizados se reuniam e se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Esse versículo é paradigmático para entendermos a igreja apostólica e também o que as igrejas devem priorizar em nosso tempo. Elas devem lembrar-se sempre de avaliar suas prioridades à luz dessas palavras. Para que uma comunidade seja autêntica igreja do Senhor Jesus Cristo, é necessário que inclua essas 4 atividades. E a voltar e ler novamente esse versículo, que eles dedicavam ao ensino, isso me fez lembrar das palavras de Cristo. Quando ele falou, quando ele enviou seus discípulos, ele falou: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. Então, você pode ver a conexão aqui, né, entre a dedicação deles ao ensino e a comissão quando eles foram enviados, que Cristo falou ensinando eles, né? Então, podemos ver claramente essa marca na igreja primitiva, a sua disposição como discípulos, né? De dedicar ao ensino, né? E é interessante também que o que eles antes praticavam com Cristo, eles eram seus aprendizes, seguindo Ele, aprendendo dele. Agora eles estão praticando entre eles como igreja, né? Ensinando eles. E então nós vamos, eles viam, né, que eles devem continuar com essa mesma prática do discipulado e por isso se dedicavam ao ensino, oração, comunhão, partir do pão, a generosidade entre eles, né? Então, nós vamos ver nas próximas semanas, nós vamos dedicar tempo
a essas 4 coisas, né, que a gente escolheu desse trecho sobre a palavra de Deus, a oração, comunhão e a generosidade deles, né? E eu quero iniciar o ano com esse pedido a vocês, né? Com essa reflexão de como estamos como igreja em relação a essas 4 atividades. Como eu estou na prática e dedicação a essas coisas. Vamos orar. Deus Pai, use a sua palavra hoje, Deus, entre nós, para nos fortalecer na fé, para nos fortalecer na prática de ser igreja, Deus, de ser seus discípulos, Jesus. E, Deus Pai, nós queremos nos entregar novamente, Deus, a dedicação à sua palavra, como a palavra do Senhor a nós, a sua revelação especial, seu convite a conhecer a Ti, Deus. Então, use o nosso tempo hoje para nos dar, Deus, raízes, Deus, profundos na sua palavra. E eu oro tudo isso em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, para entrar na questão da palavra e do ensino, eu quero pensar mais sobre a fonte do ensino, né? De onde vem o ensino? O ensino não é algo de homem, mas é da palavra. Então, eu quero pensar sobre 4 coisas. O que, né, da nossa dedicação, que é a palavra. O porquê da dedicação, né? Por que nos dedicar à palavra. O como da nossa dedicação, né? Pensando na prática. E também a importância, o e daí, né? Por que a gente deve dedicar a isso. Mas para começar, eu quero pensar junto sobre o que é a palavra de Deus, né? Talvez isso não é uma questão para você, mas para muitos de nós isso tem sido uma questão de o que é a palavra de Deus, como que isso chegou às nossas mãos, né? A Bíblia. E com certeza o texto principal, talvez, que a gente tem sobre esse assunto é em 2 Timóteo 3:16, que na carta que Paulo escreveu para Timóteo, ele escreveu o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Então, ele está, assim, deixando como base, como doutrina, que a palavra de Deus, a Escritura, é inspirada por Deus. Mas ao usar essa palavra inspirada, ele está falando 2 coisas, que sim, foi escrito por homens, né? Deus usou certos homens para escrever a sua palavra, mas pela inspiração do Espírito Santo. Então vamos pensar sobre isso, o que isso quer dizer. Mas eu acho que para mim a coisa que ficou muito forte nisso para mim, que não há outra autoridade que a gente deve procurar para estabelecer a autoridade da Bíblia a não ser a Bíblia. A própria Bíblia dá a sua autoridade a esse livro, né? E como assim, né? O que eu quero dizer com isso? Mas vamos pensar nessa a doutrina da inspiração. Alguns fatos, né, que a gente tem sobre a Bíblia, né? Primeiro, os autores do Antigo Testamento foram instruídos por Deus a escrever. Quando você olha o que eles escreveram, a gente tem o relato de que Deus está instruindo eles sobre o que escrever, né? E ele usa várias formas para fazer isso, encontros com eles, mas nesses trechos aqui de Êxodo 17, Isaías 8, Jeremias 25, Ezequiel 24, Daniel 12, Abacuque 2, assim, a gente pode ver vários relatos dos autores dizendo que o que estamos escrevendo veio do Senhor,
de Deus mesmo. E também os profetas que a gente encontra no Antigo Testamento, eles tinham consciência de ser portadores da palavra do Senhor, e eles tinham a prática que quando eles levavam a palavra ao povo, eles falavam, assim diz o Senhor, né? E eles repetiam isso para deixar claro que isso não era suas palavras, mas isso era a palavra de Deus. E aí, chegando no Novo Testamento, muita gente duvida da inspiração e às vezes eles querem selecionar quais textos são inspirados e quais não são inspirados, né? Quais textos. Mas a gente pode ver a relação entre o Novo e o Antigo, especificamente no livro de Hebreus, né? Porque em Hebreus a gente tem várias citações do Antigo Testamento como sendo a palavra de Deus. Então, o livro de Hebreus do Novo está dando confirmação do Antigo ser a palavra de Deus, né? E o apóstolo Paulo, que escreveu muitos dos livros do Novo, ele fala sobre suas próprias palavras como sendo palavras do Espírito, né? Então, a gente tem 1 Coríntios 2, 2 Coríntios 13, 2 Tessalonicenses 2, quando ele fala que suas palavras são as palavras do Espírito. Eu não anotei aqui, mas também tem o momento que Pedro mesmo, na sua carta, ele fala sobre os escritos de Paulo sendo a palavra de Deus, né? Então, a doutrina da inspiração, isso não vem de homem. Isso é importante para a nossa fé, de lembrar que essa doutrina vem da palavra de Deus. A palavra de Deus mesmo afirma ser a palavra de Deus. E é igual a Jesus, assim, o homem não colocou sobre ele o título de Cristo, mas ele mesmo afirmava de ser o Cristo, né? Porque não tem autoridade maior que Deus de dar a sua afirmação à sua palavra, né? E também, mas como? Como que essa inspiração acontecia, né? Isso a gente chama de inspiração orgânica, porque isso é para fazer uma contraste a uma inspiração mecânica, né? Mecânica seria do homem ser possuído, de ser só uma pena na mão de Deus escrevendo sem nada dele, né? Mas a gente acredita que Deus inspirou os homens, ele usou a própria história, o jeito, o ser dos homens para escrever a sua palavra. E isso é interessante porque a gente encontra não somente diferentes tipos de livros históricos, livros poéticos, livros de ensino, cartas, mas a gente encontra diferentes homens escrevendo e seus próprios estilos de escrever são diferentes. E eu esqueço facilmente o quanto de tempo passou entre esses livros e para ter essa convergência entre esses livros, né? De ter profecias do livro de Isaías que a gente recebeu 700 anos antes de Cristo cumprir essas profecias. Mas o que é a inspiração orgânica? O Espírito iluminou suas mentes, corroborou sua memória, os impeliu a escrever, dominou a influência que o pecado poderia ter sobre seus escritos e os guiou na expressão de seus pensamentos, até mesmo a ponto de fazer seleção das palavras. Isso eu relendo, estudando essa questão, eu fiquei impressionado com a questão de palavras dentro da Bíblia, porque Jesus mesmo, ele especificou palavras que foram usadas para seus argumentos, né? E Paulo, ele especificou palavras que foram escritas para seus argumentos. Então, a gente pode ver que, sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas pela inspiração do Espírito Santo.
Então, agora eu quero passar para considerar o porquê da nossa dedicação, né? E especificamente eu quero pensar sobre 3 aspectos do nosso relacionamento, a forma que a gente deve relacionar com a Bíblia, porque nós não somos apenas estudiosos da palavra. Nós não somos, a gente não lê esse livro de forma acadêmica. A gente não leia para simplesmente passar tempo, diversão. Não, mas nós temos são 3 aspectos que eu quero apontar, não que são os únicos aspectos, mas 3 específicos de hoje. O primeiro, eu quero considerar as palavras de Cristo e pensar sobre como nós somos construtores da palavra, junto com a palavra. Jesus, ele escreveu: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Então, a gente constrói a nossa vida a partir da palavra, com a palavra. A gente não apenas ouvimos e conhecemos, mas colocamos em prática a palavra de Deus. E isso cria raízes em nossas vidas. Nós somos enraizados. Nós temos uma fundação que não é a base dos nossos pensamentos, não é a base simplesmente de uma tradição, mas a base é as palavras inspiradas por Deus. E então nós construímos uma vida na palavra de Deus. E Jesus está dizendo: esse é o homem prudente. Não é assim simplesmente opiniões, né? Mas alguém que constrói usando a palavra de Deus. A palavra que ele usa de construir aqui é mesmo de construir uma casa. Né? Essa é a função dessa palavra. E o que significa é a gente fazer a palavra, né? Colocar em ação, e assim criamos momentos, decisões feitas na palavra como expressão da verdade. Nós criamos memórias de momentos importantes de obediência. E eu creio que isso reflete também no sentido de nosso relacionamento como igreja, a palavra edificar. Né? Porque quando vocês chegam para mim, ou eu chego para vocês, e conversamos do nosso dia a dia, e a gente traz a palavra, nós estamos edificando a vida do outro. Né? Não com nossa opinião, o nosso conselho, a nossa experiência apenas, mas com a palavra de Deus. Então, nós somos construtores. E lembra que essa rocha é Jesus, porque Jesus era a palavra encarnada entre nós. Então, aqui nós podemos relacionar com Ele através da palavra de Deus. O segundo relacionamento que temos com a palavra, vocês lembram que eu era bibliotecário antes de ser pastor aqui, e quando eu trabalhava na biblioteca lá, a gente tinha um acervo até famosinho assim, de um escritor que chamava Flannery O'Connor, que ele era de Georgia. E eu ficava impressionado que acadêmicos vinham de longe para estudar em nossa biblioteca, porque esse pessoal, eles queriam pegar os livros dela, não somente ler, porque tinha como comprar os livros, mas eles queriam ver a biblioteca dela, o que ela estudou, porque ela tinha costume de anotar nas margens das páginas. Então, eles queriam pegar, ler, ver o que ela anotava. E nós somos curadores, né? O curador da biblioteca que juntava essas coisas e colocava jeito de achar e saber o que tinha. E nós somos curadores da palavra, por quê? Porque nós temos um grande deleite, satisfação na palavra de Deus, né? Porque como ele falou: por isso todo mestre da lei instruído
quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas, né? Ele aprecia todas essas coisas e sabe a hora de tirar os tesouros de tudo que ele tem. Então a gente sabe, quando nós somos instruídos no reino, a gente tem outra apreciação da palavra de Deus. A gente consegue enxergar os tesouros que tem aqui. É tão maravilhoso, lendo o Antigo Testamento, encontrando passagens, trechos falando sobre Jesus, né? De ver o plano perfeito de Deus de entregar seu próprio Filho para a salvação do mundo. E é tão impressionante ver nas cartas de Paulo e as cartas de Pedro, de ver a igreja vivendo isso e isso sendo relatado para a gente hoje, né? Então, é um tesouro para a gente. O Salmos 1 fala assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Então, deleitamos na palavra e meditamos nela dia e noite. E é interessante sobre essa satisfação, esse deleite, porque quando você tem essa satisfação e quando você participa dessa satisfação estudando a palavra, isso cria mais deleite. Isso aumenta a sua satisfação. Esses dias a Lucy, a minha filha, ela veio e visitou a gente e ela gosta de fazer mousse de maracujá. Ela gosta muito de fazer e assim traz muita satisfação para mim, porque eu gosto e também ela que está fazendo. E quando ela fez essa vez, ao comer, assim, depois de tanto tempo, isso trouxe uma satisfação maior ainda, né? E isso é para a gente uma coisa incomparável, né? Mas a palavra de Deus é um deleite para nós, né? Nós somos curadores, a gente sabe minar para os tesouros que tem aqui dentro. E o último relacionamento que a gente tem com a palavra que eu quero falar hoje é o relacionamento de guerreiro, né? E Paulo, ele escreve em Efésios 6, assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a gente usa um cinto da verdade, né? E pegamos a palavra de Deus como a espada do Espírito, porque a realidade é que nós estamos sob ataque, estamos numa batalha, e há tempestades e circunstâncias no mundo caído, e um inimigo. Então a gente precisa lembrar da importância da palavra. É meio estranho para a gente essa ideia de cingindo-se com o cinto da verdade. A razão disso é porque neste tempo as pessoas usavam vestes longas, né? Então, para qualquer atividade, precisava puxar as vestes, colocar no cinto para correr, trabalhar, qualquer coisa assim. Então ele está falando: você precisa da verdade para estar de prontidão, para você vigiar os tempos, os momentos, os ataques, né? Para soldados, você não ia lutar com aquela veste longa, né? Isso ia cair a qualquer momento, mas você precisava ficar preparado. E a espada
é a palavra de Deus na mão do Espírito Santo em nós. O teólogo Matthew Henry, ele escreveu assim, ele disse: ao cristão armado para a defesa na batalha, o apóstolo recomenda apenas uma arma de ataque, mas ela é suficiente, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela submete e mortifica os desejos maus e os pensamentos blasfemos à medida que surgem no interior, e responde à incredulidade e ao erro quando estes atacam de fora. Um único texto da palavra, bem compreendido e corretamente aplicado, destrói de imediato uma tentação ou objeção e subjuga o adversário mais formidável. Então, a palavra de Deus em nós, na mão do Espírito, é a forma que a gente ataca as dúvidas, as tentações, que a gente enfrenta as circunstâncias, né? E a espada do Espírito, nós pegamos a palavra e colocamos na mão do Espírito. Nós construímos com ela, nós deleitamos nela, meditamos nela, e assim temos pronta quando sob ataque. Mas e como? Como que a gente faz isso? E eu queria especificar 3 formas para colocar isso na prática. E o primeiro é o discipulado. Eu li recentemente um livro de um missionário no Brasil, nas décadas dos anos 60, 70, e ele veio e pronto com todos os currículos de discipulado e tudo. E ele falou que depois de um tempo, ele viu que ele precisava não ficar tão preso nos currículos. E a prática que eles tinham, que eles sentavam em roda com suas Bíblias na mão, e ele fazia uma pergunta: quais desses desafios vocês estão enfrentando essa semana? Aí a pessoa falava, né, eu estou em conflito em casa, né, eu estou com dificuldade com meu filho, eu fui demitido no trabalho, assim, qualquer assunto. E eles juntos procuravam na palavra de saber o que a palavra fala sobre o assunto. E com a pergunta: como que eu posso viver a palavra nessa situação? E eu não estou falando que a forma que eles faziam é mágica, ou nada assim, que a gente deve imitar especificamente, mas eu estou falando sobre a atitude e disposição de sentar junto com a comunidade e perguntar: como que eu posso viver a palavra de Deus nessa situação? De abrir as nossas vidas um para o outro e fazer essa pergunta e eu quero saber o que a palavra fala sobre a minha vida, né? Eu quero viver isso. A segunda coisa é memorização. A gente falou sobre nossa satisfação na palavra, mas isso deve nos levar a memorizar a palavra. Quando eu era bem novo na fé, eu vi alguns exemplos de alguns homens, tipo quase nem homens nessa época, né? Todos nós éramos jovens, mas eles tinham a prática de memorizar a palavra. E naquele tempo, para falar honestamente, assim, eu estava lutando muito com meus pensamentos, muito desejando estar num relacionamento de namoro. Eu estava aflito com isso, e eu lembro aprendendo deles de procurar trechos na Bíblia a respeito, e eu anotava. Isso era bem antes de celular, né, gente? E eu anotava num papelzinho e colocava no meu bolso. E lá, nessa época, eu tive que andar até a aula, e eu andava com o cartão no meu bolso, e quando chegava esses pensamentos, eu puxava a passagem e olhava novamente e tentava decorar até o ponto que esses versículos eram assim decorados para mim. Sempre tinha assim na mente. E eu lembro também, eu sou uma pessoa um pouco medrosa e eu preocupava fácil. Eu lembro que eu
também, mesma coisa, procurei as passagens, anotei no papel, colocava no bolso e andava com esses versículos para ter a palavra de Deus dentro de mim. E o último ponto é o Espírito Santo. A gente viu que Paulo ele disse que a palavra de Deus é a espada do Espírito. E eu gosto muito de citar um exemplo do meu amigo Andy Chile, e que eu já usei aqui outra vez, mas eu sempre vou lembrar dessa conversa. Eu nem lembro do contexto da conversa, mas eu lembro o que ele falou comigo. Ele me perguntou, ele falou, sabe aqueles momentos quando uma escritura vem à sua cabeça? Devemos apreciar esses momentos. Ele perguntou, quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Então, o que o Espírito faz? O Espírito traz à memória as palavras de Deus, as palavras de Jesus, né? Então, quando vem aquela passagem em sua mente, devemos sempre ficar atentos ao Espírito, né? Não somente para lembrar da palavra, mas para praticar, viver, confiar na palavra, né? Muitas vezes o que o Espírito traz à memória é o caráter de Deus. Quem é Deus? Quem é nosso Salvador, Jesus Cristo? E então deve produzir em nós, fortalecer nossa confiança em Deus, né? Então, e isso combina muito com a questão da construir uma vida com Cristo, porque o que acontece, gente, é que quando você lembra da palavra, você decide confiar na palavra, você decide obedecer à palavra, você começa a criar memórias na sua vida, momentos de dependência e obediência de Deus. E isso cria intimidade com Deus, né? Então você começa a fortalecer na fé. E isso é algo assim, bem devagar, muito devagar. Isso não é de um momento para outro. Muitas vezes a gente tenta usar a palavra, a espada, de forma errada. A gente tenta separar as palavras do relacionamento, né? Eu já falei disso aqui. Às vezes pessoas querendo usar o nome de Jesus como se fosse uma palavra mágica. Em nome de Jesus, assim, como se ele só repetindo a palavra tinha acesso ao poder. Mas isso não é um manuscrito de palavras mágicas, isso é as palavras de Deus. A gente lembra em Hebreus 4, 12, a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, o poder da palavra é porque são as palavras de Deus, são palavras vivas, né? E então nós temos que ter um relacionamento com Deus. E isso faz parte da conversa. Semana que vem a gente vai ouvir sobre oração, né? Então a gente ouve a palavra e responde em oração. Mas o último ponto é, e daí? Qual é a significância disso, né? E eu estava pensando em, só um parêntese aqui, é difícil pregar sobre a palavra de Deus, porque tem tanta coisa aqui, né? E no final vou dar mais passagens para vocês, para essa semana, que vocês podem refletir, mas cada palavra é tão importante. E essa em João 15, eu achei muito importante que Jesus falou, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Então, a dedicação à palavra, de obedecer, quando ele fala de dar fruto, é de obedecer, de viver o Espírito, é o verdadeiro sinal do nosso discipulado. E este ano vamos renovar nosso propósito de estar na palavra de Deus. Como igreja,
a nossa missão é de ajudar cada pessoa a se tornar um discípulo maduro, que está crescendo na identidade, na comunidade e na missão de Jesus Cristo. Maturidade não vem de um dia para o outro. Maturidade vem todos os dias. E isso é uma prática, uma consistência, uma realidade sobre nós como comunidade. É que a palavra está viva entre nós, né? Então, que seja nosso alvo esse ano de estar na palavra de Deus, de viver a palavra de Deus. A palavra é nossa ferramenta principal no processo de nos tornar discípulos maduros. E imagine, né? Estamos aqui, né? Talvez 50 pessoas aqui, 40 pessoas. Imagine, multiplique os efeitos disso, enquanto isso se torna a atividade principal de nós como igreja. Não como indivíduos, mas como igreja. Que possamos ser conhecidos como fazedores, não sei se isso é uma palavra, mas alguém que faz, que pratica a palavra. Aqueles que se deleitam e obedeçam juntos. Aqueles que compartilham tanto em seu ensino quanto em seus tesouros. Então, o meu desafio para vocês essa semana eu anotei aqui, se quiser tirar uma foto, eu vou também, a Fernanda pode passar depois a lista para o WhatsApp. Mas a ideia aqui é de ter um tempo para estudar, para memorizar e praticar e conversar entre nós a palavra de Deus, né? E então nós temos aqui algumas passagens todos os dias e muitos de nós já temos usado um livro que chama Crescimento Integral, e eu tirei essas perguntas do livro que falam assim: depois de o texto bíblico, resume o que você entendeu, depois escreva as principais lições práticas que a porção bíblica lhe ensina. Às vezes você não vai ver uma prática assim em si mesmo, mas você tem que lembrar da praticidade de saber o caráter de Deus e como que isso aplica o dia a dia. E também escreva o seu desafio diante dessas lições em forma de oração a Deus. Registre também seus pedidos e agradecimentos nessa oração. E essa parte do desafio, eu acho uma boa ideia na comunidade regional, no discipulado e com seus próximos em casa, de falar isso com outra pessoa. Esse é o desafio que eu estou enfrentando em praticar essa passagem. Ou esse é o desafio que eu estou enfrentando. O que a palavra fala sobre isso? Me ajuda a conhecer a palavra. Então, é isso, gente. Esse é o desafio. E eu espero que a gente pode nos fortalecer muito nas próximas semanas, renovando nosso compromisso com a palavra de Deus, com oração, com comunhão entre nós e com nossa generosidade. Então, orem comigo. Deus Pai, obrigado por esse tempo na sua palavra. E Deus Pai, nós te agradecemos porque temos o grande presente, grande exemplo da sua graça na sua palavra, que chegou até nós. Deus, obrigado pela igreja histórica que fez tanto para preservar a sua palavra. Deus, pelos homens que o Senhor usou para trazer a palavra para nós. E Deus Pai, eu te peço, Senhor, que nós juntos, como comunidade, que nós possamos, Deus, construir a vida usando a sua palavra como a nossa rocha. Que nós possamos deleitar na sua palavra, Deus, dia após dia, meditando nela. E que nós possamos lembrar da palavra como a espada do Espírito, Deus, para nos manter firme na batalha, Deus, e contra os ataques do nosso inimigo. Deus Pai, queremos cantar agora, Deus, celebrando a vida que temos em Cristo, Deus, que isso é apenas reflexo
do nosso arrependimento e fé em Cristo. A nosso discipulado é reflexo disso, Deus. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.